Muitos homens e mulheres decidiram não ter mais filhos e recorreram a técnicas de laqueadura de trompas ou vasectomia. O problema é que grande parte delas se arrepende. E aí, o que fazer? Saiba agora como a medicina reprodutiva pode te ajudar. E quem vai conversar com a gente sobre isso é ele, um especialista no assunto, o Dr. Evangelista Torquato, especialista em medicina reprodutiva. Tudo bem, doutor? Tudo muito bem. Sempre um prazer ter sua participação aqui no nosso programa. Prazer sempre nosso estar aqui, conversar com vocês. Doutor, temos muitas mulheres e homens vivendo esse dilema hoje, nesse momento, assistindo agora ao nosso programa. Pessoas que se submeteram, mulheres que se submeteram à laqueadura de trompas e homens que se submeteram à vasectomia e agora estão muito arrependidos. De que forma a medicina reprodutiva pode ajudar essas pessoas? Bom, primeiramente, passar um dado, que é um dado que sempre a gente puder passar esse dado para alarmar um pouco, alarmar mesmo, o termo é esse mesmo, para que se repense um pouco nesse ato da laqueadura tubária ou da vasectomia. Metade das mulheres em idade reprodutiva no nosso país são laqueadas. Ou seja, metade das mulheres entre 15 e 45 anos agora nesse país são laqueadas. Isso nos torna campeões mundiais de laqueadura tubária. E é um método que nós precisamos rever a necessidade dele, a repercussão que ele traz, qual é o significado desse ato que aparentemente ele é simples. Como um ato cirúrgico é de uma simplicidade incrível, é muito simples, é muito 5, 10 minutos, 15 que seja, você tem que estar uma trompa ligada. Mas o que aqueles 5, 10 minutos representam no restante da vida? Mais da metade das mulheres, em torno de 60% das mulheres, que ligam as trompas, se arrependem. E se arrependem por uma coisa lógica. Ou seja, tu se imagina assim, em um determinado momento, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples, em um determinado momento eu vou pegar esta caneta e vou escrever alguma coisa. Ou seja, eu tenho esta capacidade de pegar a caneta e escrever. Em uma hora, eu perco essa capacidade. Eu não consigo mais escrever. Ou seja, é exatamente esse ato. Você perder a capacidade reprodutiva. Você perder a capacidade de procriar de forma natural. E deve ser uma sensação realmente muito ruim, né, doutor? Essa sensação da infertilidade. Porque o senhor vive aqui o oposto. Homens e mulheres que te procuram porque querem ter filhos e não podem. Eu estava colocando aqui um ponto que, assim, metade se arrepende. Mas nem todas conseguem sair deste arrependimento. Apenas 10% efetivam, digamos assim, o arrependimento e procuram algum serviço para ajudá-las. E quem se arrepende mais é a mulher do que o homem? Sim, a mulher se arrepende bem mais do que o homem. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, assim, por mais que a gente fale em paternidade, o Dia dos Pais não se compara com o Dia das Mães. Não se compara por quê? Porque a maternidade tem o útero, né? Tem a questão de você albergar, de você fazer moradia para uma criança durante 9 meses. Então, a mulher se arrepende mais. Só que a gente precisa compreender que, assim, mais da metade se arrepende. 50% a 60% se arrepende. Poucas efetivam. Mas não é só isso. Não é só isso. Infelizmente, hoje, a gente vivencia muitos casais que não conseguem manter o matrimônio. Vamos falar de vida real, né? De vida real. A taxa de divórcios aumentou muito no nosso país nos últimos 40, 50 anos. Então, as pessoas se separam mais. Isso é vida real. E, obviamente, que as pessoas, ao se separarem, se elas não conseguirem reaver aquela união, muitas delas vão ter outras uniões, né? Ter outros casamentos. E, muitas vezes, esses outros casamentos, a pessoa com que você está nesse novo relacionamento não tem filhos. E você, laqueada, ligada, está sem a capacidade de procriar
e ainda convivendo com um parceiro que não é pai. Ou seja, é uma pressão muito forte para a mulher. E, por último, nós ainda temos, digamos assim, as coisas da vida. Que, as fatalidades. Assim, as né? fatalidades da vida. Né? As que perdem filhos e estão laqueadas, e aí? Digamos assim, agora mesmo eu perguntei um teste de uma paciente que eu estava interessado em saber, porque é uma paciente que ela chegou assim, ó, a história, 45 anos de idade, disse que, olha, eu só tive um filho, eu me preparei só para ter um filho, para dar tudo para ele, o melhor que eu pudesse ter, e em 5 minutos, um telefonema acabou todo o sonho do meu filho de 16 anos que morreu em um atropelamento. Essas coisas acontecem. Para você que está aí, do outro lado, talvez isso não seja tão corriqueiro, mas para a gente que está aqui, esse ano eu estou completando 25 anos de medicina reprodutiva. Então já é uma estrada, 25 anos atendendo todo dia, já é uma estrada permeada de várias histórias, e várias histórias muitas vezes muito tristes. Né? Então você tem 3 componentes muito fortes para pensar naquele ato de 5 minutos, 10 minutos, que é ligar uma trompa. O que isso repercute na tua vida para o futuro? Obviamente que o homem tem um outro componente, ele se arrepende menos. E é uma cirurgia também muito simples de fazer. E até mais fácil de reverter, a depender do tempo. É possível reverter a laqueadura? Ambos sexos, homem e mulher, podem reverter. Se a gente falar um pouquinho da mulher, o que eu vou dizer aqui que é crucial? O que é crucial? Eu vou voltar ao velho ponto, já tantas vezes conversado aqui por nós. Idade. Idade é muito crucial. Por quê? Imagina que você pegue uma mulher de 40 anos. E não é nada extraordinário pegar uma mulher de 40 anos, porque você imagina, ela vai ter todos os seus filhos depois dos 30 mesmo. Os seus 3 filhos, após os 30 anos. Então, ela vai ligar e vai se arrepender um tempo depois. Então, ela vai chegar aqui depois dos 35 anos. Na imensa maioria das vezes, depois dos 35 anos. E aí, o fator idade é muito importante para a gente tomar uma decisão de ou recanalizar a trompa, e é possível que a gente faça uma nova cirurgia, porque se você entender a trompa como um tubo, ela tem uns 10 centímetros de tubo. Então, ela foi cortada no meio. Então, você pega esses 2 tubinhos que ficaram separados e tenta juntar novamente, boca a boca. É possível isso. E as chances de sucesso? Uma boa taxa de sucesso, desde que a mulher tenha idade para esperar 1, 2 anos para ver se está certo. Então, o que fazer, no entanto, numa mulher de 38, 40 anos? Uma mulher onde o tempo já é um senhor muito cruel. Porque o tempo passou, para vocês terem uma noção. Uma mulher de 40 anos de idade saudável, qual é a chance dela engravidar? Ao mês, 5%. 5% só. Então, assim, até que ponto compensa a gente reoperar uma paciente de 40 anos para ela ter 5% de chance de gravidez? Então, obviamente que eu estou dizendo que a recanalização, uma reoperação para ligar as trompas novamente, ela é possível. E também a fertilização in vitro. Os 2 pontos são possíveis, os 2 caminhos são possíveis. Isso no setor feminino. O setor masculino, ele tem algumas considerações. Ou seja, o tempo ele é importante, mas é importante sobre um outro fator. Vou dar aqui um detalhe para vocês, que é assim, o espermatozoide, ao longo da nossa vida toda, não tem contato com o meu sistema imunológico. Então, assim, o meu espermatozoide não tem contato com o meu sistema imunológico a vida toda. É como se fosse um corpo estranho. E quando você faz a vasectomia, estou falando agora da parte masculina, quando você faz a vasectomia, parte desses espermatozoides na cirurgia entra em contato com o sangue. E aí o homem passa a poder ter, digamos assim, o desenvolvimento de anticorpos contra os espermatozoides. E isso, ao longo do tempo, pode ser importante. E aí, como é que a gente mais ou menos divide? Homens que fizeram a cirurgia até 5 anos de tempo, de duração, esses homens eles podem serem reoperados com uma boa taxa de sucesso. Homens que fizeram a cirurgia com mais de 10 anos já têm uma taxa de sucesso muito pequena. Talvez sejam melhor encaminhados para um programa de fertilização in vitro. E o homem entre 5 e 10 anos, a gente sempre tem uma área mais cinzenta que a gente ou opera ou vai para a fertilização. Mas o tempo é importante, até porque assim, se você faz uma vasectomia, 5 anos é muito pouco tempo para as coisas acontecerem. Normalmente vão acontecer
uma separação, ou uma vontade mesmo de ter um outro filho, porque os teus 2 filhos que você teve já estão estudando fora, ou já estão casados e tocando suas vidas, né? E aí você se sente mais só e quer ter um segundo filho, tem que ter tempo para isso. Normalmente é mais de 5 anos. Então o tempo também é muito importante para o homem, porque o arrependimento dele é mais tardio mesmo, é mais tardio. Então, dos dois lados, setor feminino, setor masculino, há soluções. Mas há soluções para um problema que poderia não ter sido criado. Doutor, e as pessoas que estão assistindo a gente agora? Se existem pessoas que fizeram, né, homens que fizeram a vasectomia, mulheres a laqueadura, mas não estão arrependidos agora, mas pensam na possibilidade de poder se arrepender daqui a um tempo e querem fazer algo, se isso acontecer. A mulher já pode, por exemplo, guardar os óvulos. Como é que acontece isso? O que é que a medicina reprodutiva pode fazer? Para a mulher, não há nenhuma outra coisa a não ser reoperar. Mas aí, como você colocou, essa paciente ela não está no processo de arrependimento a ponto de tomar essa atitude. Então, para ela, só resta um caminho: congelar óvulo. Congelar óvulo, que é uma forma alternativa de se combater o tempo. Ou congelar embrião. Obviamente que congelar embrião traz, digamos, questões éticas religiosas mais profundas, porque você vai congelar um embrião sem ter a segurança de que vai usar. Não é tão simples. Congelar óvulo, como é uma célula única, que não tem vida ali, digamos assim, não há grandes problemas. Para o homem não tem jeito. E como é esse congelamento? Pode ficar congelado quanto tempo? O congelamento dos ovos é um procedimento simples. São 10 dias de tratamento hormonal, seguido da retirada desses ovos, tal e qual se faz na fertilização in vitro. Apenas não tem um componente masculino, então você guarda apenas os óvulos. E aí o tempo é definido pela própria pessoa. 1 ano de congelamento, ou 10 anos, ou 15, não interfere no resultado final. Porque eles estão colocados no nitrogênio, a 180 graus negativos, não há problema nenhum quanto a isso. Se a mulher não quiser fazer nada depois, o que acontece com esses óvulos? Ela pode pegar esse óvulo e mandar descartar, porque não é embrião. Então, eticamente, não há nenhum problema descartar óvulo. Há problema, é proibido descartar embrião, jamais pode descartar embrião. Mas óvulo não tem nenhum problema. E o espermatozoide é coletado só depois? O espermatozoide pode ser coletado num outro momento, inclusive se ele for também ligado. Se ele tiver feito uma vasectomia, uma punção testicular, que é um procedimento bem mais simples. É muito mais simples de você coletar. Também pode ser coletado só depois. Aí guarda os dois? Guarda os dois. Aí, no futuro, decidem o que pode ser feito. E aí, no futuro, decide o que pode fazer. Mas eu volto a insistir no ponto preventivo, né? Poxa, tem a pílula, tem o DIU, tem a camisinha, tem tanta tabela, tem tantos métodos. Aí você parte para um método que você perder a capacidade de procriar. Então, você que está me ouvindo agora, para um pouco. Você que está pensando em fazer isso, para um pouquinho nisso, para pensar. Vale a pena perder a tua capacidade de procriação? Até que ponto isso vai influenciar na tua vida futura? Acho que vale a pena você pensar um pouco nisso. Com certeza essa nossa entrevista vai provocar uma reflexão em quem está nos assistindo, doutor, hoje. Muito obrigada mais uma vez por esses esclarecimentos, pela sua participação sempre tão importante aqui no nosso programa. O prazer é sempre meu de participar do seu programa. Até a próxima. Até sim, sempre.